Olá, começa agora o programa Insight, Gerando Novas Ideias, uma parceria do Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde e a Rede São Paulo Saudável. Meu nome é Luiz Gracindo. O nosso programa recebe pesquisadores que vêm aqui apresentar o resultado de pesquisas de relevância aos trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde, muitas realizadas nos nossos próprios serviços. Hoje você pode participar do nosso programa mandando sugestões para canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br. Hoje o nosso programa tem a honra de receber a doutora Denise Razucchi, médica psiquiatra e professora afiliada do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo. Como vai, Denise? Muito bem, obrigada. Obrigada pelo convite de mostrar nosso trabalho. A Denise é coordenadora do Centro de Economia em Saúde Mental, que funciona lá na Universidade Federal de São Paulo, e vai falar com a gente sobre as residências terapêuticas, que é uma das propostas para responder aí às necessidades de moradia para pessoas portadoras de transtornos mentais graves, que por vários motivos não pode contar com o suporte familiar, no processo de deshospitalização, de saída do fechamento de manicômios e da reforma psiquiátrica e a criação de novos serviços de saúde mental. A Denise coordenou a equipe da pesquisa Avaliação Econômica das Residências Terapêuticas da cidade de São Paulo. Denise, em primeiro lugar, eu gostaria que você apresentasse para o nosso trabalhador um pouco do Centro de Economia em Saúde Mental, que você coordena, né? Com certeza. Então, o SESM, ele é um grupo de pesquisa, na verdade, nós somos pesquisadores, é uma equipe multidisciplinar, nós temos gestores, nós temos profissionais de saúde mental, nós temos alunos de pós e nós conduzimos pesquisas focadas em avaliação de serviços ou avaliação do impacto socioeconômico dos transtornos mentais. Então, o impacto seja para a família, seja para o paciente, seja para a sociedade, avaliando o custo, avaliando a eficiência, avaliando qualidade. E a nossa intenção é que esses dados que a gente produz em contexto nacional sejam úteis para a tomada de decisão, para auxílio nas políticas públicas de saúde mental, ou mesmo para organização e planejamento de serviço, avaliação, monitorização, melhorar a equidade, melhorar a eficiência, né? Então, que isso reverta numa qualidade de assistência para o usuário final. Denise, a gente está no município nosso e em vários municípios do Brasil tem um processo aí que é a reforma psiquiátrica. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo, né, e da reforma psiquiátrica aqui no Brasil, e em que o Instituto da Economia em Saúde vem agregar a esse processo. Olha, a reforma psiquiátrica ou a desinstitucionalização, ela já acontece há muito tempo. Na verdade, nos outros países já acontece há mais de meio século, né? O Brasil começou tardiamente a reforma. Então, começou nos anos 80, os anos 90, isso foi acontecendo aos poucos, foram fechando alguns leitos psiquiátricos, mas a reforma ocorreu de uma forma mais visível, digamos assim, a partir da Lei 10.216, em que se optou por fechar os hospitais psiquiátricos e adotar um modelo comunitário, ou seja, adotar um modelo em que praticamente todo o tratamento ou assistência da pessoa com problemas mentais fosse feito fora do hospital. Isso começou de uma forma mais visível com a lei a partir de 2001. Embora isso já estivesse acontecendo no Brasil, a gente teve uma redução de leitos de 50% entre 1995 a 2005. A gente já chegou a ter 100 mil leitos psiquiátricos no Brasil, e isso caiu. Atualmente nós estamos por volta de 30, 35 mil leitos psiquiátricos. Então, essa reforma ela vem acontecendo, né? Houve também um movimento na América Latina, em 1990, com a Declaração de Caracas, onde os direitos humanos das pessoas com doença mental era um dos objetivos centrais da reforma, onde os países da América Latina se uniram nesse acordo para promover a reforma na América Latina como um todo, né? E o Brasil
coincide também com essa fase em que o Brasil também estava implantando o SUS, em 88, e depois fazendo a reforma, né? E aí surgiram os CAPs, né? Surgiram os CAPs como modelo comunitário, como sendo um local onde toda a reabilitação, digamos assim, a inserção social fosse promovido pelo CAPs, integrado com as UBSs, integrado com as unidades de emergência. E as residências terapêuticas, elas surgem como um dispositivo em que as pessoas que moravam em hospitais psiquiátricos e que por motivo de perder contato com a família, não ter mais família, não ter mais quem pudesse recebê-la, elas vão para essas casas na comunidade, casas que são casas normais, como qualquer um de nós tem, com cuidadores, com pessoas cuidando dessas pessoas, e elas vão morar nessas casas e não mais em hospitais. Uhum. Então elas surgem como um modelo de inserir essas pessoas na comunidade, né? Geralmente perto de um CAPS. Essas residências terapêuticas, então, é como se fosse uma república e com a presença de profissionais de saúde que vão fazer ali seria mais ou menos isso para gente que não conhece? Na verdade, a proposta do Ministério foi que essas casas, na verdade, fossem casas como lares. Você formar uma atmosfera de um lar, de uma moradia, que não tivesse uma atmosfera hospitalar ou de um serviço de saúde. Elas não são nem consideradas serviços de saúde, na verdade. E que abrigam até 8 pessoas, né? E você tem 2 tipos de residência terapêutica. A chamada tipo 1, em que você tem até 6 a 8 moradores, e que você tem cuidadores avulsos, quer dizer, eles visitam os pacientes quando necessitam, dão apoio naquilo que eles necessitarem, mas não ficam na casa. E você tem as residências tipo 2, para aquelas pessoas com maior comprometimento, em que você tem em regime de plantão, no mínimo 2 cuidadores, em regime de 12 por 36 horas, e que auxiliam essas pessoas em todas as suas necessidades. Denise, voltando um pouco ao hospital psiquiátrico, ele ainda é necessário? Ainda existem, ou a proposta é que eles realmente deixem de existir? Então, a proposta do Ministério era que se extinguisse todos os leitos psiquiátricos em um hospital psiquiátrico. Se a gente olhar para as experiências no exterior, né, a Inglaterra fez segmentos de 40 anos, o Canadá ficou 30, 40 anos fazendo segmento. Nós temos várias experiências internacionais mostrando o que aconteceu com o fechamento dos leitos. Nenhum país fechou 100% dos leitos, né? E o que a gente observa, assim, o importante é que você dê prioridade, que o atendimento seja prioritariamente feito no ambiente comunitário. Mas a gente sabe que algumas pessoas, uma porcentagem pequena, tem muita dificuldade de permanecer na comunidade. Então, mesmo nesses países com bastante recurso, algumas pessoas voltam para os hospitais psiquiátricos. Outra estratégia é você fazer internações de curta permanência em hospitais gerais, onde você tem alguns leitos psiquiátricos, em que as pessoas fiquem alguns dias ou algumas semanas, quando você tem uma agudização do quadro clínico. Uhum. Mais por uma coisa de proteção e um cuidado mais agudo. Mas a gente, se você for ver todos os modelos de assistência, a gente admite que o hospital faz parte da assistência da saúde mental como um todo. Uhum. Ele não pode ser o principal ator, mas não dá para eliminar 100%. Hoje a gente fala em um atendimento balanceado. O que eu acho que pega muito é a questão dos direitos humanos, que eram muito... não eram seguidos pelos hospitais psiquiátricos no Brasil. Exatamente. Que era uma coisa muito grave. Eu acho que a gente tem que diferenciar o que é uma má prática e do que é um atendimento humanitário, competente, digno. Então, os hospitais que a gente já teve no passado eram verdadeiros depósitos humanos, que as pacientes não recebiam nenhum tipo de cuidado, às vezes até maus tratos, falta de higiene. Aquilo não dá nem para ser chamado de hospital, né? Obviamente, esse tipo de serviço precisa sim ser fechado. Isso não traz benefício a ninguém. Mas algumas pessoas precisam de um
de uma instituição, né? Seja hospitalar ou de alguma outro nome que você queira dar. Mas esse sim tem que ser com muito mais cuidado, você vai ter que ter profissionais cuidando, respeitando os direitos humanos, de acordo com a necessidade da pessoa, oferecendo o melhor tratamento possível e, quando possível, deixar essa pessoa o mais fora possível do hospital, né? Então, o hospital é uma opção e não uma prisão. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser bem colocada. Muito bem, então, Denise, isso é uma introdução, né? Mas voltando para o teu estudo, o que é que o teu estudo pretendia avaliar? Bom, o que aconteceu em São Paulo foi um pouquinho diferente do Brasil. O Brasil já vinha abrindo as residências terapêuticas há já bastante tempo. Na cidade de São Paulo, a gente quase não tinha residência terapêutica, a gente tinha uma ou duas até 2007, 2008. Em 2008 foi feito um censo psiquiátrico do estado de São Paulo, onde se observou que 6.500 pessoas moravam dentro de hospitais psiquiátricos. Isso num país onde havia 9.000 pessoas morando em hospital psiquiátrico, quer dizer, quase todas moravam no estado de São Paulo. E na cidade de São Paulo, naquela época em que a gente começou o estudo, em 2010, tinham 600 pessoas morando em hospital psiquiátrico e que elas foram movidas para as residências terapêuticas. O Ministério Público baixou em 2008 a obrigatoriedade de abertura de residências terapêuticas e se abriram 19 residências terapêuticas em um ano e meio. Então foi nessa ocasião da abertura das residências terapêuticas que nós procuramos avaliar todas as residências abertas até aquela ocasião. Nós começamos o estudo em 2010, eram 20 residências terapêuticas na cidade de São Paulo, cada uma contando com até 8 moradores, então isso dava aproximadamente 160 pessoas, e para incluir no nosso estudo, a gente escolheu apenas aquelas pessoas que eram oriundas de hospital psiquiátrico e que tinham morado pelo menos um ano em hospital psiquiátrico. E isso foram incluídas 147 pessoas no nosso estudo que cumpriram esses critérios. Todos pacientes graves, Denise? Não, não são todos pacientes graves, né? A gente queria, só acabando de responder aquela pergunta que você me fez do objetivo, a gente queria ver qual era o perfil dessas pessoas em termos de gravidade, de diagnóstico, de necessidade psicossocial, habilidade que elas tinham, se esses serviços estavam ou não respondendo às necessidades, como é que eles usavam os serviços do SUS, que serviços eles usavam, não só serviços de saúde mental, que serviços comunitários que eles usavam, se tinham lazer, se não tinham, se eles estavam incluídos ou não, e quanto custavam esses pacientes para o SUS. Então foi isso um pouquinho que a gente foi avaliar. E a gente percebeu assim, que a gente tem um pedaço da amostra, por volta de 40%, 35%, extremamente grave. E, para nossa surpresa, de 25% a 30% da amostra extremamente bem, quase normal. Nós tínhamos pacientes, pessoas normais, a levemente doentes ou com pouquíssimos sintomas. Então, nós temos dois extremos. Vocês encontraram, inclusive, 10% sem transtorno mental, é isso? 13 pessoas, né? Então, eu só vou fazer um adendo. Nós usamos um instrumento diagnóstico, uma entrevista diagnóstica, que não cobria, por exemplo, retardo mental e não cobriam quadros demenciais. Tá? Então, desses 13 que não tinham, não foi, pela entrevista não tinha nenhum diagnóstico, é possível que uma parte deles tenha algum retardo mental leve, né? A gente encontrou 1 ou 2 casos de demência que clinicamente a gente sabia que era demência, mas o nosso instrumento não cobria. Mas nós encontramos pessoas totalmente normais na amostra, que elas tiveram algum problema ao longo da vida, por pouco tempo, porque esse instrumento ele pegava transtornos mentais ao longo de toda a vida, não necessariamente atualmente. E então algumas pessoas realmente tiveram alguns problemas de curta duração, moraram vários anos no hospital e estão totalmente normais. Quer dizer, elas podem ter morado no hospital sem motivo nenhum, né? Que é uma coisa absurda, né, no nosso país. A gente ainda encontrar esse tipo de situação que já tão denunciada aí por filmes e etc.
Bom, para você que começou a assistir o canal profissional agora, meu nome é Luiz Gracindo e esse é o programa Insight, Gerando Novas Ideias, um programa da Rede São Paulo Saudável em parceria com o Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde. Hoje nós estamos recebendo a doutora Denise Razuc, médica, psiquiatra, professora do Departamento de Psiquiatria da Unifesp e coordenadora do Centro de Economia em Saúde Mental, coordenadora também da pesquisa Avaliação Econômica das Residências Terapêuticas da cidade de São Paulo. Denise, vocês, dentro do grupo desse grupo estudado, que tipos de gasto o SUS tem com esses pacientes? Então, essa questão do custo, eu acho que é uma questão extremamente importante e eu gostaria de deixar claro algumas questões, porque esse nosso estudo é um estudo pioneiro, não foi feito ainda no Brasil, pelo menos na área da saúde mental. E eu só quero deixar um alerta de que quando as pessoas falam de custo, às vezes elas confundem um pouco, elas muitas vezes fazem estudos baseados no DataSUS e escolhem só a questão do faturamento, quer dizer, o quanto que o governo federal pagou por uma internação. Isso é o que o governo federal pagou, isso não quer dizer o quanto custa. O custo é tudo que você gera para prover aquele serviço, que é muito mais do que o governo federal repassa. Então tem um repasse, obviamente, da prefeitura, do estado, tem outras fontes. Então a gente foi avaliar o custo como um todo, tá? Não é o faturamento... apenas o custo da casa. Não é o que o governo paga, o governo federal paga, mas é todo o custo real que se tem com esses serviços e com a moradia. Então, por exemplo, custo desde aluguel, luz, gás, telefone, comida, manutenção, recursos humanos, transporte, todo o custo envolvido, né, todo e qualquer custo envolvido, fora isso, todo o uso de serviço de saúde. Tá? Então, cada consulta, cada intervenção, se foi no psicólogo, se foi na oficina, se foi na UBS, se passou meia hora no pronto-socorro, se tomou uma injeção, que medicação tomou, nós avaliamos tudo, principalmente relacionado ao último mês, relacionado à entrevista, né, o último mês da entrevista, relacionado ao mês de julho de 2011. Né? Então, nós fizemos uma coleta bastante detalhada dos custos relacionados tanto à moradia como ao atendimento a esses pacientes. Então, você encontrou que vários pacientes que encontrados nas residências terapêuticas, eles eram pacientes de média ou baixa complexidade, né? Não é assim? Qual é a repercussão disso para os serviços? Pois é. A gente tinha uma hipótese quando nós começamos esse estudo, baseado também nos outros estudos internacionais que eram parecidos com o nosso, de que era esperado que aqueles pacientes, aquelas pessoas mais graves, com sintomas mais graves, elas seriam mais custosas para o sistema, porque elas usariam mais serviços ou porque a gente esperaria maior uso de recursos. E para nossa surpresa, não houve diferença nos custos entre as pessoas com problemas leves e problemas mais graves. Isso tem uma repercussão muito grande, porque esses serviços eles têm um custo alto, porque a maioria dessas residências eram todas RTs tipo 2, quer dizer, com cuidador, e isso significa os recursos humanos aumenta muito o custo das residências, 70% do custo das residências é por causa dos recursos humanos. Isso é uma coisa esperada, isso é no mundo todo. E você não pode desperdiçar recursos humanos quando você tem pessoas que estão no estado mais leve e que poderiam talvez estar numa vida mais autônoma, numa residência tipo 1, por exemplo, onde você vai ter um cuidador só de acordo com a necessidade, não vai ficar 24 horas, e que o custo seria muito menor. Então, você deveria deixar essas residências mais custosas para as pessoas com gravidade, com necessidades maiores. Né? E o que a gente encontrou não foi isso. Tanto as pessoas com sintomas leves como os com sintomas graves, elas estavam no mesmo status em termos de custo.
E o que chamou muita atenção para nós, que nos preocupou também, é que as pessoas graves, elas não estavam usando mais serviços de saúde ou recebendo mais intervenções que as pessoas com problemas leves. Então, se a gente pensar na reabilitação, na inclusão dessas pessoas, a gente espera que elas recebam mais intervenções de psicólogo, terapeuta ocupacional, oficinas ou participação em centros comunitários. E elas não recebem. Menos de 20% da amostra recebe algum tipo de intervenção psicossocial em algum momento. É muito baixa essa porcentagem. Então, isso é uma coisa que chamou muita atenção. O consumo de serviços é bastante baixo, o custo da moradia é relativamente alto e, na verdade, não tem uma diferenciação de acordo com a gravidade e as necessidades. Porque eu acho que o que nós estamos tentando mostrar aqui não é o fato do custo ser alto ou ser baixo, mas você tem que montar um serviço direcionado para as necessidades dos indivíduos e não você padronizar alguma coisa e simplesmente, às vezes, você está gastando demais para um grupo e de menos para outro. Outra coisa que me chamou a atenção na tua pesquisa, Denise, é o uso racional de medicamentos. Queria que você falasse um pouquinho aí como é que estava sendo utilizada a medicação antipsicótica. Esse foi um outro achado que nos causou um pouco de surpresa. Porque, assim, 90% das pessoas estavam tomando algum antipsicótico, remédio para psicose, né? Que também já era esperado, porque 70% dessas pessoas ou tinham ou têm psicose no momento. O problema é que a quantidade de medicação que elas estavam usando em associação era muito grande. Então, tinham pessoas tomando 8, 9 psicotrópicos. Dentro desses psicotrópicos, às vezes usando 4, 5 antipsicóticos. 5. Até 2 antipsicóticos a gente até aceita em algumas circunstâncias, né? A polifarmácia, que a gente chama de associação de múltiplas medicações, ela ocorre no mundo todo. Não é a melhor prática, não é o que a gente espera de melhor eficácia. Mas a gente encontrou 40% da amostra tomando mais de 2 antipsicóticos. Não estou nem falando de todos os psicotrópicos, estou falando de antipsicóticos. Fora isso, associações às vezes perigosas, usando, por exemplo, uma medicação chamada biperideno, que você não deve usar por muito tempo, porque pode dar quadros neurológicos. Então, usando 40% da amostra, usando em associação, ou associação de medicações em doses muito altas, 2 benzodiazepínicos no mesmo paciente. Então, a gente encontrou realmente um padrão de prescrição que não é suportado por nenhum guideline de boas práticas, né? Então, eu acho que, por exemplo, a gente tem uma porcentagem grave, a gente sabe que tem medicações específicas para pacientes muito graves, como, por exemplo, nós temos uma medicação chamada clozapina, que é uma medicação mais eficaz que tem para esses casos. E menos de 3% dos pacientes estavam em uso, não estou nem falando da dose, mas estavam usando clozapina. E ela está disponível no E ela está serviço disponível, ela não é a medicação mais cara, pelo contrário, muitos pacientes tomando medicações caríssimas, que não necessariamente essas medicações eram as melhores, né? Então, tem a questão do custo, a diferença de custo antipsicóticos é absurdo, né? Então, você teria a opção que teria um custo menor, às vezes até poderia ser tentado com uma eficácia melhor. Então, isso a gente não encontrou. Eu acho que precisaria ser revista a questão de protocolo, a questão de capacitação melhor de prescrição, ver quais os problemas, efeitos colaterais. Nós encontramos um grau de lentificação motora, sonolência, inatividade muito grande na amostra. Isso pode ser um dos efeitos colaterais do excesso de medicação. Que isso não era o objetivo da pesquisa ou era também? Não,
nossa pesquisa era avaliar em todos os níveis, então todo e qualquer tipo de tratamento recebido. Você queria só somar a quantidade, o preço do remédio que ele tomava. A gente via o preço, o custo, né? Mas, como a gente tinha todos os detalhamentos de todas as doses, de todas as medicações, a gente foi avaliar associações. Então, mesmo associações clínicas, 2/3 tomavam alguma medicação clínica para hipertensão, diabetes, hipotireoidismo, etc. Mais as medicações psicotrópicas, porque a gente sabe que as pessoas têm mais doenças clínicas e elas precisam de um cuidado maior de saúde também, né? Então, a gente foi avaliar isso também, né? E, enfim, da maneira que está estruturada a residência terapêutica, você acha que ela está oferecendo condições melhores que o hospital psiquiátrico? Então, olha, eu acho que a gente tem que ver o seguinte, houve um avanço muito grande com essa reforma, no sentido de resgate de direitos humanos, essas pessoas realmente estão em lugares, estão sendo melhor tratadas no sentido de estar em lugares mais limpos, mais confortáveis, em casa, perto da comunidade, próximo ao CAPS. Elas têm muito mais conforto, sem dúvida nenhuma. Porém, a gente sabe que só isso não é suficiente para você fazer com que essas pessoas sejam inseridas na sociedade ou tenham uma qualidade de vida melhor. Você precisa ter um programa de reabilitação e de inclusão. E o que a gente observa, a gente foi observar a prática, os cuidados diários, como os cuidadores tomavam conta, o que eles faziam no dia a dia, como é que era o dia a dia dessas pessoas. E o que a gente percebia é que os cuidadores eram extremamente atenciosos, carinhosos, com muita boa vontade, se esforçavam para fazer tudo, mas que eles não tinham treinamento, eles não tinham a menor noção de reabilitação, a menor noção de como fazer uma inclusão, de como habilitar, eles iam fazendo por intuição muitas vezes. Então, esses cuidadores, eles são de uma categoria profissional específica? Então, houve uma escolha do próprio governo em selecionar pessoas leigas, com pelo menos 2º grau, e que não fossem ligadas ao hospital psiquiátrico, porque se imaginava que essas pessoas trariam um certo ranço do hospital. E não é o que aconteceu. Essas pessoas, elas eram leigas de fato, mas elas reproduzem, às vezes, o mesmo comportamento que se reproduz no hospital. Então, por exemplo, o paciente, o residente, ele não podia tomar um suco na hora que ele quisesse, tinha horário para tomar suco. Se ele quisesse ir na geladeira ou cozinhar alguma coisa, ele não podia. Ele tinha horário para fazer, ele não tinha às vezes liberdade na própria casa, ele não tinha a chave da casa. Então, muitas vezes, intuitivamente, essas pessoas, não porque elas quisessem, elas reproduziam uma rotina próxima de um hospital, né? E a gente percebe que é porque elas também não eram treinadas. Porque quando você fala de um modelo de reabilitação, a gente tem todo um modelo assim de como é que você promove a autonomia dessa pessoa, como é que você promove a capacidade de decisão, o empoderamento, como é que você estimula essa pessoa a sair de casa ou a fazer alguma atividade, a participar da rotina. Tem técnica para isso, né? E esses cuidadores, embora tivessem algumas supervisões, eles estão muito desintegrados em relação ao CAPS. O CAPS não dá um suporte direto aos cuidadores, assim, não existe uma conversa entre o CAPS e a SRT. Então, isso é um outro problema sério. E eu imagino assim, se a gente pensar em integrar essas pessoas na sociedade, melhorar a situação delas, você tem que ter um planejamento. O cuidador, ele pode ser um dos atores, sim, dessa inclusão, mas ele precisa ser melhor treinado e integrado aos vários serviços comunitários. E eu queria só adicionar uma coisa que eu acho muito importante, que é o seguinte: a gente não pode negar a existência da doença mental. A doença mental existe. Independente dessas pessoas terem sofrido, de terem sido trancafiadas no hospital, sem direitos humanos, a gente reconhece tudo isso, esse sofrimento realmente aconteceu. Mas independente disso, a doença mental, ela existe. Ela causa muito sofrimento e ela causa muita incapacidade. Ela precisa ser tratada adequadamente. O maior fator de baixa qualidade de vida é a presença dos sintomas psiquiátricos. Então, é necessário um tratamento adequado.
são necessárias intervenções psicossociais adequadas, além de direitos humanos, inclusão, empoderamento, etc. E medicamento que estava sendo dado, medicamentos adequados. E não né? apenas só medicamento. Não é só medicamento. Então, assim, é um uso adequado do CAPS, como é um uso adequado da comunidade como um todo. Não tem que ser uma coisa integrada, tem que ser uma coisa monitorada, tem que ter meta, tem que ter diretriz, tem que ter capacitação dessas pessoas, né? Não adianta ter só boa vontade, a gente precisa profissionalizar essas pessoas. Lá fora, internacionalmente, eles colocam profissionais misturados com pessoas leigas quando você tem casos mais graves. Eles não deixam só leigos tomando conta de pessoas mais graves. Os leigos ficam para os pacientes que são autônomos. A gente viu cuidadores totalmente reféns dos pacientes, apanhando dos pacientes ou não sabendo lidar com as situações, e que você via que era uma falta de manejo, uma falta de técnica, né? E isso põe em risco a eles, os cuidadores, e põe em risco os pacientes também, né? Então, é muito importante a capacitação. Denise, para encerrar, que já está chegando o nosso tempo, qual recomendação você daria para melhorar esse serviço da residência terapêutica aqui no nosso município? Eu acho que, eu vou reforçar essa ideia que eu estava falando agora. Eu acho que precisa ter uma política pública direcionada à reabilitação, à inclusão dessas pessoas. Isso significa ter diretrizes, ter indicadores, ter capacitação, ter avaliação, monitoração, ter uma integração entre os serviços. E isso precisa ser assumido de uma forma mais detalhada, porque o governo coloca a reabilitação de uma forma muito difusa nas portarias, mas ninguém mostra como isso vai ser feito, de que forma vai ser feito. Os profissionais, cada um imagina uma coisa diferente. E a gente precisa ter um plano, um programa de inclusão dessas pessoas e reabilitação. E integrar vários setores ao mesmo tempo. E começando pelos próprios serviços, né, da Secretaria. Exatamente. Isso não acontece espontaneamente. Isso só vai acontecer se houver uma política bem direcionada. Ok, Denise, Obrigada. muito obrigado. Obrigada. Estamos encerrando agora o programa Insight, que hoje recebeu aqui no estúdio da Escola Municipal de Saúde a médica psiquiatra e professora do Departamento de Psiquiatria da Unifesp, Denise Razucchi, que falou com a gente sobre os custos das residências terapêuticas no município de São Paulo. Denise, você teria algum agradecimento que gostaria de fazer? Com certeza. Eu queria agradecer à Prefeitura como um todo, a todos os cuidadores, todas as coordenadoras das residências terapêuticas, todas as pessoas que nos acolheram para fazer essa pesquisa, a minha equipe que trabalhou exaustivamente, né, todas as equipes do SESM, as pessoas que coletaram os resultados, a FAPESP, ao CNPq, ao Ministério da Saúde, que foram as pessoas, as entidades que patrocinaram o nosso estudo. Ok. Eu sou Luiz Gracindo e o programa Insight, Gerando Novas Ideias, vai ao ar toda terça-feira, às 14 horas, aqui no canal Profissional. Lembrando sempre que essa TV é feita por você e para você.